está na cidade de Jericó. É a capa imposta pelos romanos, porque os romanos decidem que todas as pessoas ali que estiverem nessa parte do andar de baixo da sociedade, ela é obrigada a usar essa capa. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem com essa capa, e este homem, o nome dele é Bartimeu. Bartimeu, ele está de posse dessa capa. Ele não quis essa capa, ele não desejou essa capa, mas infelizmente, querendo ou não, ele é obrigado a usar essa capa. Ela foi feita para que alguém usasse, e ele foi um desses homens que teve essa infelicidade de ter colocar essa capa sobre si. Quando eu olho para a vida dele, estudando a vida dele, ele nasceu de uma forma diferente. Ele não nasceu usando essa capa. Por algum período da vida dele, ele andou e ele não usava essa capa, mas chegou um momento na vida dele que ele foi levado para um lugar, levaram ele contra a vontade dele e colocaram sobre ele um peso. Quando a visão dele foi tirada, quando os olhos dele foram vazados, e a partir deste momento, sem visão, porque alguém não queria que ele andasse mais, que vivesse mais, isso por causa do seu pai. Eu não quero entrar nessa história agora, mas é bem que você saiba que ele perde a visão porque o seu pai usava uma autoridade, o pai dele usava uma posição privilegiada, e por o pai dele ser tirado daquela posição, ser assassinado, para ele não correr atrás do prejuízo, tentar vingar a morte do pai dele, eles tiraram a visão. Então ele vivia, mas vivia sem a visão, e sem a visão, ele era obrigado a viver na parte rasteira da sociedade. Ele vai passar sarjeta, ele agora vai viver no sentido físico e espiritual. Ele vai viver numa miséria, porque agora ele vai depender das pessoas, no lugar que ele está, para ele sobreviver, ele vai ter que viver de esmola. Então este homem, agora ele vai ter que pedir esmola. Só que pedir esmola, nessa época dos romanos, não podia ser qualquer pessoa. A pessoa, para pedir esmola, ela tinha que ter a autorização do governo romano, e essa autorização, ela vinha avaliada nessa capa, porque essa capa ela é diferente de outras capas. Então quando a pessoa tinha essa capa, ela tinha autorização para poder pedir esmola. Então com essa capa as pessoas olhavam e entendiam que aquela pessoa realmente ela estava vivendo aquela situação, e legalmente pelo governo romano ela poderia receber do povo as esmolas. Então dessa maneira ele poderia pedir esmola às pessoas, dessa forma ele recebia das pessoas as esmolas. Hoje, olhando para a sociedade hoje, eu fico olhando, e talvez essa capa hoje poderia funcionar nesse lugar onde nós vivemos, no tempo que nós vivemos hoje. Porque talvez alguém pode ficar assustado quando eu digo que muitas pessoas hoje poderiam realmente usar essa capa. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas hoje na sociedade que realmente precisa receber alguma coisa, uma ajuda, mas ela não recebe. Sabe por que ela não recebe? Porque tem outras pessoas que não precisa, mas está no lugar delas pedindo ajuda aqui e dali, mas não precisa de ajuda, mas está entrando no lugar dessas pessoas. E por causa disso, muitas pessoas agora desconfiadas, não sabem se está dando para quem precisa ou para quem não precisa, não sabem se está sendo enganado ou não, acaba não dando para ninguém. Então se tivesse realmente uma identificação sobre essas pessoas, aí realmente você poderia olhar e dizer: esse aí precisa, porque ele está com a documentação, então eu vou ajudar. E esse aí não tem autorização do prefeito, então eu não vou ajudar. Isso talvez não sirva para mim, para você, para aqueles que têm um olhar espiritual, para aqueles que vivem na direção do Espírito, porque o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que servem a Deus, ele dá o discernimento. Mas para aqueles que não têm, como que ele vai fazer? Mas lá na época do romano, e tinha essa capa, e esse homem, Bartimeu, ele usava essa capa, mas ele não gostava dessa capa, porque essa capa, ela rebaixava ele. Com essa capa, ele vivia na sarjeta, nessa capa, ele vivia desprezado, com essa capa, ele ficava nos lugares que ninguém gostaria de ficar, mas ele era obrigado a ficar. Essa capa era uma capa suja, talvez essa capa já tinha até sido usada por alguém, porque quando a pessoa tem uma posição, ela pode muito bem entrar numa loja e comprar a capa que ele quiser, a capa que ele desejar, do jeito que ele quiser, mas sem dinheiro. Ele não pode entrar em loja, ele não pode comprar, porque as pessoas que vivem na rua, as roupas que ela bebe, ela ganha de outras pessoas que já usaram bastante e agora não servem mais para eles, então elas vão e dão para aquelas pessoas que estão lá jogadas.